Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Marcos e hoje vou ensinar como que faz o pré-dimensionamento básico de um perfil I laminado, ok? Então assiste esse vídeo até o final e você vai ver uma maneira prática de fazer um pré-dimensionamento aí, seja para um orçamento ou seja para um chute inicial para os posteriores cálculos. Então supomos que você tem uma viga aí com um vão de 7 metros, ou seja, um vão já relativamente considerável, ok? E você coloca aí uma carga distribuída de 1.800 kg ou 1,8 tonelada-força por metro, ok? Fazendo um corte nessa viga, a gente consegue observar que nós queremos trabalhar com o perfil I. Esse perfil aí é um perfil que foi retirado lá na tabela da Gerdau, tudo bem? Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas é o que a gente treina na nossa região. Olhando essa viga daqui em uma vista lateral, nós temos um momento fletor atuando. E esse momento fletor atuando, ele vai produzir tensões de tração e compressão no aço. A diferença daqui para o concreto é que aqui vale a lei de Hooke, ou seja, as tensões são proporcionais às deformações específicas, de tal maneira que nós podemos fazer umas tensões de compressão e uma tensão de tração e simplesmente ligá-las encontrando a posição da linha neutra. E veja, a linha neutra coincide com o centro geométrico da seção, estádio 1, lá para o concreto. Beleza? Bom, com isso, temos que entender uma coisa. Toda a altura da seção contribui para resistir ao momento fletor, ou seja, lá no concreto nós não tínhamos que considerar apenas 0,8x da altura para considerar efeitos de compressão? Aqui não, aqui nós consideramos toda a altura, ou seja, a força comprimida vezes o braço de alavanca vai dar o momento fletor resistido. Okay? Isso é um binário de forças, ou seja, a força de compressão ela é igual à força de tração. E se elas são iguais, isso aqui gera um binário, ou seja, a multiplicação de uma dessas forças pelo braço de alavanca dá o momento fletor que está atuando na seção. Essa é a condição de cálculo. Consideramos também que, no caso da pior das hipóteses, está atuando aqui nessa tração a tensão admissível do aço, ok? Então, os dados são esses, né? Modo de elasticidade 205 GPa, força de tensão de escoamento no aço 250 MPa e aço ASTM A36 da Gerdau. Então, com isso, pessoal, vamos começar a entender as hipóteses. Primeiro, o que eu vou levar em conta para fazer esse pré-dimensionamento? Simples. Pessoal, limita a flecha. Então, existem critérios de aceitabilidade sensorial e você pode ir lá na norma e retirar aqui para a tua estrutura, por exemplo, L sobre 200. Tem casos que é L sobre 250, tem casos que é um pouco menor, dependendo do tipo de estrutura, tem uma deformação admissível. Então, aqui nós estamos considerando como limite L sobre 200. Ou seja, a máxima flecha que eu vou ter vai ser 700 por 200, 3,5, ok? E também a flecha de uma viga biapoiada, a gente sabe lá da resistência dos materiais. É aquela mesma que você pega lá a equação da linha elástica, integra uma vez, integra a segunda, acha a constante C1, C2 e chega, portanto, nessa fórmula aí do famoso 5 sobre 334 WL a quarta sobre EI. Portanto, se eu quiser saber a inércia mínima que o perfil tem, vai ser quando eu implicar que atua a flecha máxima, que é o L sobre 200. Faz sentido? A inércia mínima vai atuar quando tiver a flecha máxima. Quanto mais inércia, menos flecha. Ok? Então, a primeira hipótese é essa. Bom, e aí o que acontece? Só saber a inércia já daria para ir lá na tabela da Gerdau, né? E obter um perfil. Mas o que acontece? Os critérios de falha que nós estamos considerando aqui são apenas dois, que é basicamente o que? Flecha maior que a flecha admissível e tensão. Veja só, tensão maior do que a tensão admissível. Então eu tenho que levar em conta esses dois critérios. Por isso que eu preciso determinar dois parâmetros para eu entrar na tabela com esses dois parâmetros e escolher um perfil. Então, olha só como que era simples antigamente. Antigamente a norma que regia as estruturas de aços era a famosa NB14. Eu não vivi essa época, tá? Mas ela utilizava o método das tensões admissíveis. Hoje a gente utiliza o método dos estados limites. Mas utilizando o método das tensões admissíveis é basicamente fazer o quê? Pegar que essa tensão que atua admissível é a tensão de escoamento do aço ponderado por um fator que é 1 sobre 1,7. Ou seja, eu estou considerando que a tensão que vai falhar lá no aço não é a tensão de escoamento, mas sim ela dividido por 1,7. Ou seja, implicando essa tensão, agora eu tenho condições de calcular o módulo resistente da seção. Como assim módulo resistente?
módulo resistente nada mais é do que a divisão entre o momento fletor e a tensão admissível. Tá vendo? É só isolar esse W aqui, ó, porque nós temos a tensão que foi calculada anteriormente e o momento fletor a gente consegue calcular, que é o famoso WL² sobre 8. Então, sabendo se o módulo resistente da seção e a inércia, nós conseguimos entrar na tabela e escolher um perfil. Essa é a premissa. Ok? Muito bem. Continuando, a gente sabe também que o momento é WL² sobre 8, só complementando aqui o nosso formulário. E aí eu vou lá na tabela e vejo, poxa, essa tabela traz inúmeras informações, dentre as quais a gente tem todas aquelas que tinham lá no desenho da seção e no eixo mais forte dela nós sabemos que essa coluna aqui é a coluna da inércia e essa coluna aqui é a do módulo resistente. Então, sabendo esses dois valores, eu escolho o menor perfil que atende esses dois critérios que nós vamos aprender a calcular. Aprender não, já vimos a equação, agora nós vamos aplicar. Então, voltando à nossa viga, agora vamos partir para a resolução. A resolução, o limite da condição é a flecha, então se eu pegar lá o meu vão de 700 e dividir por 200, essa flecha vai dar 3,5. Então, pessoal, eu vou aplicar essa flecha daí na equação que diz qual que é a inércia em função da flecha, que nada mais é do que a flecha da viga biapoiada. Então, aplicando esse valor daí, o que a gente obtém? A inércia mínima, com o detalhe que, pessoal, atenção para as conversões de unidade. Nós estamos trabalhando em quilogramas e em centímetros, então tudo tem que estar nessas unidades. Portanto, a minha carga não era 1,8 tonelada-força por metro, vai ter que converter ela para quilograma e centímetros. Então, fazendo isso, que é coisa mais simples, simplesmente pegar que 1,8 toneladas são 1,8 vezes 1000 quilos, e 100 centímetros nada mais é do que 1 metro. Ou seja, 1,8 tonelada-força por metro nada mais é do que 18 quilos por centímetro, ok? Agora, com isso, eu tenho a condição de entrar lá na equação e fazer 5 sobre 304, e chego na inércia de 7.843 centímetros na quarta. Bom, aqui eu poderia já escolher um perfil, mas lembra que nós temos dois critérios, critério da flecha e critério da tensão. Então, com esses dois critérios, nós vamos obter o valor que tem lá na tabela. Tem que fazer os dois, pessoal. Então, agora a gente calcula o módulo resistente. Para calcular o módulo resistente, precisa saber a tensão admissível que nós vamos ponderar. E a tensão admissível nada mais é do que a tensão de escoamento, que é 2,5 vezes 10 na terceira kgf por centímetro quadrado, né? Dividido isso por 1,7, que é o critério da NB14 que nós estamos adotando. Então, 1.470 kgf por centímetros quadrados. Agora, sabendo essa tensão básica, vamos dizer assim, agora a gente consegue determinar o módulo resistente da seção, que é nada mais é do que resolver essa continha daí, mas antes eu preciso saber quem? O momento fletor. E todo mundo sabe que o momento fletor de viga biapoiada é WL² dividido por 8, ou seja, W 18 kgf por metro, por centímetro, né? Vezes 700, que é 7 metros ao quadrado, e dividido por 8, ou seja, estamos aqui falando de quanto? Estamos falando aí de 1.102.500 kgf centímetro. Com esse momento eu entro nessa equação aqui, ó, e agora determino quem? O módulo resistente da seção, ou seja, meu critério de dimensionamento é para aquela inércia que nós calculamos e para esse módulo resistente. Agora é só eu vir na tabela aqui, ó. Esse aqui é o menor perfil que atende os dois. Veja, o módulo resistente tem que ser maior que 700 alguma coisinha e o momento de inércia tem que ser maior do que 7.800 e alguma coisinha. Então esse aqui é o perfil que vai atender, ou seja, o perfil W 200 por 86. Certo, pessoal? Simples demais de fazer esse pré-dimensionamento. É óbvio, pessoal, que eu vou trazer uma planilha para vocês que faz esses cálculos aí automaticamente, mas é muito importante nós entendermos da onde que vem as equações e como que se faz manualmente, até porque eu tive que fazer isso. Então, eu disponibilizo para vocês, mas peço que prestem atenção para a gente saber fazer isso na mão, que é um cálculo rápido. E olha, a maioria das vezes, pessoal, esse perfil aqui é o perfil que vai passar por todas as verificações. Antigamente, os cálculos eram, vamos dizer assim, mais precisos porque a gente tinha relações empíricas que funcionavam na prática. E uma delas talvez seja esse critério da NB14. Bom, então, vou mostrar aqui para vocês, pessoal, uma planilha aqui para fazer esse cálculo. A solução é esse perfil daqui. Vou mostrar uma planilha aqui para fazer esse cálculo. Bom, pessoal, então abri a planilha aqui e vou mostrar para vocês como que aplica esse exercício que a gente fez aqui nela. Aqui do lado vocês podem ver que tem a tabela, tá? Mas vamos preencher os dados. Nosso vão é um vão de 7 metros, nossa carga é uma carga de 1.800 kg por metro, ok?
Nosso módulo de elasticidade é um módulo de elasticidade de 205 GPa, ou seja, 2,05 vezes 10 na sexta quilos por centímetro quadrado. Meu coeficiente de flecha é L sobre 200, meu coeficiente de tensão é 1,7 e a tensão de escoamento do aço é uma tensão de 250 MPa, ou seja, eu vou adotar isso aqui como sendo 2,5 vezes 10 na terceira quilos por centímetro quadrado. E nós obtemos quem aqui? O momento de inércia necessário no eixo XX, tá? E o módulo resistente da seção. Com isso nós vamos aqui no perfil e aí encontramos igualzinho a gente fez ali no vídeo mostrando para vocês. Então, quem tiver interesse nessa planilha, por gentileza me manda um e-mail. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para que você tenha acesso às novas planilhas e aos novos vídeos, às novas dicas, tá certo? Conta comigo, qualquer dúvida me manda um contato e vamos que vamos, pessoal. Um abraço, até a próxima!